Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, e o tópico é o esquecimento do passado. Esquecer do passado é, ao mesmo tempo, um dos aspectos mais importantes, um dos pressupostos, digamos assim, de toda a doutrina da reencarnação e, ao mesmo tempo, significa para nós um incômodo, uma dúvida, porque não há, eu acho que nenhuma pessoa que acredita na reencarnação que não tenha uma curiosidade profunda de querer saber das vidas passadas. Então, eu acho que estudar esse tópico é um desafio para nós, um desafio de pesquisa, de inteligência, de compreensão da doutrina e, ao mesmo tempo, de lidar com os nossos próprios anseios, os nossos próprios desejos, aquilo que nos move, muitas vezes, em direções perigosas. Bom, afinal, por que é que nós nos esquecemos? Porque se existe a reencarnação, seria natural que nós pudéssemos ter memória de algumas delas, de alguns eventos, de pessoas e etc. Porque, afinal, nós não nos lembramos. E para começar a responder essa pergunta, primeiro nós precisamos entender o que é memória. E hoje a tecnologia nos ajuda bastante para isso, porque os cientistas foram muito felizes de dar aos computadores aquele mecanismo de armazenar arquivos, chamando isso de memória. Não é por acaso, obviamente, isso é fruto de estudos, de analogia com os mecanismos cerebrais, principalmente. Então, a memória, ela é uma fonte primária de informações, resultado da captação dos nossos sentidos. Então, visão, audição, paladar, tato, olfato. Os 5 sentidos, eles estão diretamente ligados a uma determinada parte do cérebro, em que essas sensações que nós temos são aglutinadas e elas gravam imagens e códigos, digamos assim, exatamente como nos computadores, ou de modo muito similar, gravam códigos para definir coisas. Então, por exemplo, quando nós somos crianças, a gente, aprendendo a se erguer, costuma se apoiar nos móveis da casa, não é verdade? Então, criança ali costuma se apoiar no sofá, está ali na sala com os pais, estava engatinhando, de repente sozinha, se levanta, segura no sofá. A criança sabe que aquilo é um sofá? Eu estou falando aqui de uma criança de aproximadamente 1 ano. A criança sabe o que é um sofá? Não sabe o que é um sofá, porque não adianta dar nome no sofá. Você poderia até tentar ensinar, se ela já estiver começando a aprender a falar também, você pode até ensinar o som, sofá, mas a criança não vai compreender o que é o sofá, pelo menos até os seus 3, 4 anos de idade. Por quê? Porque para que a gente possa aprender o significado das coisas, nós precisamos também aprender a utilidade das coisas. Um sofá no meio da praia, qual é a função do sofá no meio da praia? Ou um sofá pendurado no poste. Você pega o mesmo objeto, tira ele da sala, coloca num outro lugar. Se ele perder a utilidade, se botar um sofá numa galeria de arte, ele vira uma obra de arte, ele não é mais um sofá. Então, o sofá, para que a criança possa entender o que é o sofá, ela precisa entender a utilidade. Com o tempo, ela vê as pessoas sentadas no sofá e ela vai ligando as informações
e ela sozinha, sem ninguém explicar, ela vai correspondendo aquela figura, aquela imagem, a uma função, a uma finalidade. E é sempre uma finalidade cultural e histórica, não é verdade? Porque os sofás na época de Jesus não eram iguais aos nossos sofás de hoje. Se você vai a um outro país, possivelmente o sofá lá também é diferente. Você tem sofás de pedra, sofás de madeira, sofá com espuma, né? Sofás de plástico. Tem vários tipos de sofá. Mas, apesar das diferentes formas, nós olhando para aquele objeto, no contexto de uma sala, a gente reconhece que aquilo é um sofá. Não precisa ter plaquinha. Já pensou se a gente tivesse que andar pelo mundo com as plaquinhas, né? E a gente tivesse que colocar ali o nome de todas as coisas? Há um livro importante aqui na América Latina, Gabriel Garcia Marques, chamado 100 anos de solidão. Eles passam por um determinado momento, por um efeito, vamos dizer assim, uma doença, em que eles perdem a memória. E aí eles começam a colocar placas com o nome das coisas, para que todo mundo pudesse se lembrar, porque ninguém sabia mais. Então, a memória que nós rapidamente acionamos, ela é um mecanismo de sobrevivência, um mecanismo de reconhecimento do mundo e das formas das coisas. É também um reconhecimento da cultura, né? Então, da mesma maneira que a criança aprende a reconhecer um sofá, todos os outros móveis, para ela também, passam a ser reconhecidos dessa forma, né? Por acaso vocês se lembram a primeira vez que vocês viram um celular? Era óbvio para vocês o que era um celular? Quem viveu a transição de telefone fixo para smartphone sabe bem do que eu estou falando. Porque o telefone tinha a função de falar, né? A gente falava e ouvia. O telefone ele podia ter diversos formatos e as pessoas foram muito criativas com os formatos de telefones. Vocês devem se lembrar de diversas séries de televisão que até sapato virou telefone. Mas, quando a gente se atém à mudança de um simples aparelho de falar e escutar para um mini computador, isso teve que ser reaprendido por nós. Tanto que no início, no inglês, a palavra era cell phone, quer dizer, um telefone pequeno, celular. Para nós, quando veio essa expressão, a gente já mudou tudo. Falou, isso é um celular, não é telefone. A gente nunca adaptou no português telefone celular. Só os comerciantes lá que colocavam isso, que a gente já entendeu que aquilo era um celular, né? O apelido parece bobeira, mas não é, porque ele explica para o cérebro que um celular não é igual a um telefone. Embora um objeto fosse derivado do outro, ele tinha uma nova finalidade, uma nova função. E hoje a gente tem também diversos formatos de aparelho celular. Bom, as coisas, de um modo geral, elas estão ligadas a uma finalidade, a uma utilidade. E assim a gente vai dando nome a essas coisas. Nós temos um departamento, digamos assim, um arquivo no nosso cérebro, e ele não é único, não é um único lugar, ele se espalha pelo cérebro conforme a função que o cérebro desempenha para associar essas memórias, essas imagens e esses conceitos relacionados às coisas do mundo, né? Então a gente começa a observar a natureza e fala, poxa, isso aqui é uma árvore, mas há milhares de tipos de árvores. No entanto, a gente olha todas elas, independentemente da diferença que elas têm, e chama de árvore, né? Mas por quê? A gente aprendeu na escola que uma árvore tem raiz, tronco e galhos e folhas, foi isso? Não necessariamente, né? A gente vai reconhecendo as similaridades, né? Alguns autores, principalmente depois de um grande pintor que desenhava formas na forma de fractais, né? Pollock ele chamava. Ele começou a fazer
pinturas assim muito abstratas e as pessoas começaram a achar aquilo estranho, feio, até compreenderem que o que ele fazia era, na verdade, fractal. O que é um fractal? É quando você pega uma forma padrão e que ela se repete igualzinha em outros tamanhos, né? Então, quando você pega as montanhas, elas têm formatos de fractais. Você olha uma montanha e fala, aquilo é uma montanha. Você olha uma árvore e você reconhece e fala, isso é uma árvore, então ela tem um formato de fractal. É como se todas as árvores fossem mais ou menos criadas dentro desse padrão, esse padrão geométrico que é reconhecido como fractal. As costas oceânicas, a mesma coisa, né? Se você olhar as flores também, a mesma coisa. E a gente vai distinguindo, a gente vai dando nomes, né? Tem milhares de flores e a gente conhece várias delas. Qualquer um conhece pelo menos 10 tipos diferentes de flores aqui, sem muito exercício, né? E, no entanto, sabe que elas são flores. O botão de uma rosa é completamente diferente de um girassol, mas a gente chama de flor. Não é verdade? Tem animais muito parecidos, como o cão e o lobo, e a gente sabe distinguir. Ora, mas tem tantas espécies de cachorro, por que logo o lobo não é cachorro? Então, esse mecanismo da mente, ele está muito relacionado à cultura, ao nosso tempo, à nossa história, né? E o cérebro se adapta a isso. Por quê? Porque nós temos que aprender a lidar com a sociedade onde a gente vive. Então, essa é a memória imediata. A memória que está ligada à funcionalidade das coisas. Ela está ligada à maneira como nós nos relacionamos com o mundo. E nós não existiríamos se nós não tivéssemos esse relacionamento. Imagine o seguinte agora, que eu pegasse esse sofá, colocasse numa nave espacial e mandasse ele ser solto no espaço. Ele continuaria a ser um sofá? Se ele não tiver nenhuma finalidade, ele perde o objeto dele. Vocês entendem isso? Uma coisa que ela está fora de lugar, ela passa a ser outra coisa. Ela deixa de ser um objeto. A gente pode até chamar de sofá do espaço para facilitar a nossa compreensão. Mas ele não será mais um sofá, porque ninguém vai se sentar naquele sofá. Ele não tem uma finalidade ali. Ele é só um objeto solto. Então, uma pessoa que resolvesse viver isolada do mundo completamente, ela deixaria também de ser uma pessoa, embora ela continuasse parecendo ser uma pessoa, porque ninguém se lembraria dela, ninguém saberia que ela existe. Para que a gente possa existir, para que uma coisa possa existir, ela precisa ter o olhar externo. Nós precisamos ser capazes de nominar essa coisa relacionada à sua finalidade. Veja, eu estou encurtando aqui em 5, 10 minutos algo que é um estudo da filosofia de mais de 5.000 anos. Mais recentemente, 3.000 anos. Então, é um tema difícil. Mas, essa é a primeira memória que nós reconhecemos e é também a memória que se estuda muito quando se busca os efeitos de doenças, por exemplo, né? Quando se estuda técnicas de educação, porque essa memória é que a gente acessa quando a gente decora termos, decora expressões, decora fórmulas, decora denominações de coisas que vão cair na prova, que depois vão cair no Enem. Então, essa é uma memória imediata. Mas, essa memória não é muito grande. Exatamente porque ela é uma memória rápida, ela acaba deixando pouca disponibilidade, digamos assim, de informação, exatamente para ela trabalhar rapidamente. Então a gente guarda muito a memória de coisas que a gente usa muito, de coisas que são relevantes para nós no cotidiano. Então, se você trabalha com alguma coisa relacionada à música, você vai ter uma memória musical muito grande, mas talvez você não se lembre mais dos nomes dos rios que cortam o Brasil, porque você não trabalha com isso, você um dia estudou lá no colégio e não trabalha, não sabe para que serve isso, né? Quando você vai estudar ou se encontrar com alguém que trabalha com a medicina, vocês vão ver que
os médicos, os enfermeiros, o pessoal da área médica, sabe muita coisa de nomes de coisas, porque você tem só de ossos, gente, eu nem sei quantos tem, mas você imagina quantos ossos você tem no corpo, quantos músculos, né? Quantos órgãos que você tem, quantas coisas você precisa saber na anatomia, na fisiologia, e você precisa reconhecer pelo nome e pela finalidade daquilo. Não é pouca coisa, né? Depois você tem medicamentos, e você tem toda uma série de procedimentos relacionados a isso. E você precisa somar essas coisas todas, matematicamente, logicamente, no teu cérebro, para poder recomendar, fazer um diagnóstico e depois recomendar um tratamento. Então, a cabeça de alguém que trabalha na área médica é totalmente diferente de outra pessoa, por exemplo, um advogado, né? Um advogado, ele vai ter de memória muitas leis, muitos códigos, muitas teorias, né? Mas se você perguntar para ele o nome de uma doença, ele não vai saber nada. Então, nós somos segmentados, principalmente nos tempos atuais, onde o conhecimento ele é muito abstrato e ele é muito especializado. Isso demonstra que nós formamos imagens e arquivos em diferentes locais do cérebro relacionados a essas atividades que a gente desempenha. As emoções também contribuem bastante para isso. Imagine o seguinte: você tem um círculo familiar que é muito importante para você. Você é uma pessoa que valoriza a família. Então você é capaz de guardar não apenas o nome dos parentes mais próximos, né? Pais, filhos, irmãos, primos de primeiro grau, mas você sabe os tios, avós, e você sabe toda a descendência desse grupo de pessoas. Certamente tem mais de 250 pessoas. Quando você começa, quanto mais para trás você vai, se você chegar no seu tataravô e tentar abrir uma árvore genealógica, você vai ter mais de 200 pessoas. Mas se você é uma pessoa muito ligada à família, você vai saber não só o nome dessas pessoas, mas a filiação, né? Você sabe reproduzir a árvore genealógica, sabe com quem eles são casados, se têm filhos ou não, e sabe ainda o que eles fazem. E se bobear, sabe onde eles moram, né? E alguns deles, vocês têm até o telefone. Então, cada um se deixa levar muito pela emoção, pelas relações que constroem. Mas eu preciso dizer que isso ocupa lugar na memória primária. Então, quem diz assim, eu não consigo guardar nada de memória, é porque está cheio de informações não muito úteis. Eu não vou dizer inúteis, porque para você talvez seja útil, mas não são úteis no sentido prático de organização da sua vida, né? De que adianta você saber exatamente de cor aonde estão todas as roupas que você tem? Eu sei que está na terceira gaveta, lá no fundo, na parte de baixo. Você até pode ter essa memória, mas não assim tão disponível. Você não precisa ter ela na ponta da língua, né? Se eu perguntar para vocês o seguinte: o que é que vocês comeram na hora do almoço na quinta-feira retrasada? Vocês entendem? Então, significa o seguinte: o próprio cérebro, ele vai subdepartamentalizando, ele vai compartimentalizando isso, ele vai subdividindo tarefas relacionadas à memória daquilo que você usa sempre, daquilo que você usa de vez em quando, né? E isso ajuda bastante. Por isso que quando a gente vê alguém que tem uma perda de memória, ela consegue acessar, às vezes, informações antigas e não consegue acessar as informações recentes. Porque ela tem uma chave apenas para aquelas gavetas de coisas que já ficaram sedimentadas. As novas o cérebro não consegue guardar. Ele apaga. Ele não consegue fazer esse processamento, né? Hoje a gente diria assim, o download, né? Ele guarda, está ali, mas ele não joga para o arquivo, sabe? Está no arquivo temporário. Sabe quando você abre um e-mail, abre um anexo do e-mail? O anexo do e-mail é um arquivo temporário. Você fechou o e-mail, aquele arquivo, você até tem como pesquisar onde ele está, mas você não é uma coisa que está na sua mão ali no computador, né? Bom, esses dois níveis, eles são físicos. Esses dois níveis é aquilo que a gente chama de consciência e subconsciência.
Então, pegando aqui a ideia da psicanálise, o Freud, você pega assim, você tem um iceberg. Então, na pontinha do gelo está a nossa memória recente. Na medida que você vai mergulhando para dentro do mar, o gelo é muito maior. E nessa parte submersa do oceano, onde está o iceberg, ali está o nosso inconsciente. Bom, a memória recente, ela tem a nossa vida, a nossa encarnação. Então, se você fizer uma hipnose, você consegue chegar até possivelmente algumas sensações de uma infância muito tenra, assim, muito, né? Quando o cérebro já começou a trabalhar, talvez você tenha sensações até de recém-nascido, eventualmente os últimos dias antes de você nascer de fato, dentro do útero da sua mãe. Mas se o cérebro não estava plenamente em funcionamento no útero, você não vai ter memória, mesmo fazendo uma hipnose. Então, os processos mentais de lembranças que nós temos, de recordações, eles estão relacionados à vida atual que a gente tem. A esses níveis que eu falei, né? Da memória, que é principalmente a memória atual, recente, de muito uso, muita utilidade, onde você reconhece o mundo, reconhece as pessoas e sabe lidar com isso, né? Você se lembra como você faz pagamentos, você se lembra como que você se move, né? Como andar de bicicleta. Então isso está ali, ou na sua memória recente, da consciência ou do subconsciente, tá? Bom, mas existe um inconsciente. O inconsciente é uma incógnita para a ciência. É uma incógnita. Porque não se consegue ativar nada que seja relacionado ao inconsciente. E se você consegue recuperar alguma coisa do inconsciente, você sempre vai ficar na dúvida se ele estava no inconsciente ou no seu subconsciente. Imagine da seguinte maneira, que vocês tenham 2 armários de roupas. Em um deles, vocês organizam muito bem as roupas de vocês. Camiseta com camiseta, né? Calça com calça, roupa de trabalho com roupa de trabalho, roupa de frio, travesseiro, meia, né? Roupa de baixo, assim por diante. Está lá, tudo bonitinho, organizado. Tem gente que é tão cuidadoso que deveria até pôr cores, não é verdade? Está lá organizado. Então é fácil, você abriu, eu falo assim, o que eu vou vestir? Rapidamente, você olha assim, qual é a finalidade da roupa que eu quero, né? Então, rapidamente você decide ali o que você quer. Agora você imagina uma pessoa, o seu segundo armário. Nesse segundo armário, você tem as mesmas coisas. Só que ao invés de você organizar, você joga tudo lá dentro. Ele não tem nem prateleira. Ele não tem nada. Ele é só um baú gigante. E você joga tudo lá dentro. Você vai conseguir achar alguma coisa rápida ali? Você vai procurar muito, né, para achar. E dificilmente você vai achar, você vai gastar muitas horas. Agora, imagina isso como se fosse um baú gigantesco. Gigantesco. Porque é só você somar o número de dias que você tem na sua vida, olhando até a sua fase de tenra infância, né, e calcular pela quantidade de dados. Vocês não se lembraram nem o que vocês comeram na quinta-feira retrasada. Imagina você armazenar toda a quantidade, as zilhões de informações que vocês capturam a todos os instantes, né? Vocês estão aqui concentrados no que eu estou falando, mas olha quantos barulhos tem em volta. Tem ventilador, tem música, tem gente mexendo aí nas coisas, faz ruído, e tem o pessoal trabalhando lá fora, né? De vez em quando o cachorro late, ainda tem o barulho da rua. Então, vocês acham que isso não está passando no cérebro, não está sendo registrado? Está sendo registrado. Só que o cérebro é seletivo. Nós damos um comando dizendo assim, ó, agora eu quero prestar atenção nessa palestra. E aí ele diminui, ele tem um cancelamento de ruído, ele tem um cancelamento de visão para que a gente consiga ter foco. A medicina hoje consegue fazer isso com medicação, né? Tem muita gente viciada, inclusive, nessa medicação para ter foco. Então, quando a gente fala da memória recente e daquela memória subconsciente, em segundo plano, isso está, de fato, acessível, de alguma maneira, no cérebro. Já há máquinas, por exemplo, anunciadas, que são capazes de gravar sonhos. Já imaginaram isso? Então você está sonhando, você conecta aqui um aparelho na sua cabeça,
e ele está gravando seu sonho. Claro que a qualidade ainda não é 4K, né? Ela é embaralhada, é mais sombra, mas eles estão gravando, eles estão conseguindo. Porque o sonho é uma forma de reorganização cerebral dessa memória. Então ele embaralha, o sonho mesmo, ele embaralha as emoções, aquilo que nos chamou muita atenção, mesmo que nós não tivéssemos percebido, mas que é significativo, e ele mistura com outras imagens, né? E por isso que o sonho é muito simbólico. Estou falando só do sonho, hein, gente? Não é projeção astral, experiência fora do corpo, nada disso. Estou falando do sonho. O sonho é fundamental para a gente. Se a gente não dorme, a gente não consegue organizar as informações mentais, por isso que a gente fica tão estressado no dia seguinte. Se a gente passar vários dias sem dormir, ou se estiver dormindo muito pouco, a gente está atrapalhando muito o cérebro. E a gente vai atrapalhar também muito a memória. Bom, a ciência não sabe explicar muito bem o inconsciente, só sabe que existe, né? O inconsciente foi inventado lá no século XIX e todo mundo sabe que ele existe. Alguns mecanismos de neurociência, alguns exercícios de psicologia comportamental procuram instigar, especialmente naquilo que se diz respeito à paranormalidade, tentam capturar algumas dessas informações, usando também a hipnose, e de alguma forma parece que isso vem. Não tão organizado, mas parece que isso vem, né? Mas, assim, as camadas mais profundas, essas é muito difícil alguém conseguir recuperar. Pelo menos do que está publicado em termos de ciência. Mas para nós espíritas e aqueles todos que acreditam na vida após a morte, é muito fácil entender o inconsciente. Onde vocês acham que a memória do inconsciente fica armazenada? Ela está no cérebro? Não, ela está no perispírito, né? Kardec divide o corpo humano em 3, principalmente grupamentos: o corpo físico, o perispírito e o espírito, né? Kardec faz isso bem simplificado, eu não vou sair dessa divisão hoje, que é bem simples, para a gente é o que interessa. Então, o inconsciente, ele está no nosso perispírito. A memória daquilo que a gente achou que estava no fundo do baú, está lá no perispírito. Ora, o perispírito não é um lugar que você vai lá, tem uma chave, abre e enxerga todo ele. Por quê? Porque nós temos o esquecimento. Nós temos o esquecimento do passado. Naquele perispírito não está só o nosso inconsciente dessa encarnação. Ele está também contendo todas as informações, toda a memória de todas as vidas passadas que nós tivemos. Inclusive aquelas que nós não éramos humanos. Se a gente pegar a teoria da evolução, né? Imagina que você em algum momento foi uma ameba. Está lá, guardado. Você tem uma espécie de DNA no seu perispírito. Então, para você decodificar isso, existe todo um processo de evolução necessário. Não é qualquer pessoa que consegue acessar, mesmo depois de morto, mesmo depois de desencarnado. Não pensa assim, agora eu vou lembrar, eu vou finalmente saber que eu fui Cleópatra, né? Não, não é assim que funciona. Então, existe um processo de merecimento, um processo de conhecimento e um processo de preservação e cuidado do espírito, para que ele não se machuque com essa lembrança. Porque a gente sempre sonha que a gente foi rei ou rainha, não é isso? Príncipe ou princesa, nobre, um cientista muito importante, um escritor, um artista, isso tá, gente, é da gente, né? A nossa vaidade, pessoal, eu tenho certeza que eu fui Moisés, né? Fui eu que abri ali o Mar Vermelho, livrei os judeus dos egípcios, né? Gente, é da nossa natureza, mas você já viu alguém ficar feliz e dizer assim, não, eu fui Calígula, né? Ou eu fui um soldado extremamente cruel na Segunda Guerra Mundial, que mandei um monte de judeus para a câmara de gás. Tem alguém que vai se, né, vangloriar disso? Então, a memória do passado, ela parte da seguinte premissa: nós fomos, nas encarnações passadas, piores do que nós somos hoje, porque é do espírito evoluir. É do espírito evoluir. Então, essa é uma certeza que a gente tem, uma convicção, né? Nós fomos piores. Bom, eu vou pedir aqui para vocês um exame rápido de consciência. Qual foi a pior coisa que vocês já fizeram nessa vida?
Não precisa falar, por favor. Né? Se preserve. Mas pense, qual foi a pior, aquela que vocês não contam para ninguém? Qual foi a pior coisa? Vocês podem até se arrepender ou não, não importa. Mas ela existe, está aí gravada em vocês. E olha que interessante, ela não está gravada no inconsciente. Vocês todos lembraram rapidamente dessa pior coisa aí. O que significa que na hora do desencarne, quando vier o julgamento da consciência, pum, essa vai ser a primeira que vai aparecer. Né? Por quê? Porque a gente guarda uma reserva dessa informação para aprender com ela no futuro a não repeti-la. E a maneira de se fazer isso é por meio de culpa e remorso. Né? Mais ou menos nessa ordem. Você se dá conta do erro, você tem uma culpa e aí você tem um remorso, que é uma sensação de transformação dessa culpa, e aí você vai se reeducando, se prepara, né? E você traz a vontade de transformação. Só a vontade. Demora muitas encarnações para a gente mudar os nossos atos. Né? Mas, rapidamente, a gente se lembrou aqui dos nossos atos cruéis dessa encarnação. Agora, imagine, vocês olharem para trás, 1000 anos de encarnações, 5.000 anos de encarnações, 45.000 anos, como Chico Xavier dizia que ele lembrava. Já pensou? Tem muita coisa boa lá atrás? Se a gente puder, assim, selecionar, será que é legal? Porque a gente foi muito cruel. E quando a gente fizer a associação da crueldade com as pessoas que estão hoje do nosso lado, a gente sentiria vergonha, culpa. Ou então, do lado de vítima. Do lado de quem do lado de quem é algoz, né? Do lado de quem é vítima, a gente queria sentimentos de vingança. Como assim? Você cortou a minha cabeça? Eu morri de fome por sua causa. Você me traiu não sei quantas vezes. Né? Você me abortou. Imagina, gente. Pense em todas as coisas possíveis e imagináveis de desgraça que é a mulher. Então, vir para cá e se esquecer é um prêmio. É uma misericórdia divina. Dizer assim, ó, reset, começa do início. Paga tudo. Sabe quando você vai lá no seu celular e fala assim, ó, restaurar as funções originais. Clicou, pagou tudo. Você vai começar de novo, tudo ali bonitinho, do zero. Né? É exatamente o que acontece com a gente. Não é maravilhoso isso? Ela fala assim, mas eu tinha tanta coisa legal, eu gostava dos meus pais, eu gostava dos meus filhos, eu sabia tocar piano, né? Eu era um estudioso de biologia, hoje eu não sei nada. Você tem um preço. Que aí a gente traz para cá apenas aquelas funções, aquelas coisas importantes com o nosso aprendizado hoje. Não adianta você trazer aqui uma capacidade de dançar todas as valsas que você aprendeu lá em Viena. Né? No Rio de Janeiro, nem toca valsa. Ela fala assim, mas eu não posso dar valsa pular para o samba? Pode. Inclusive tem gente que já nasce sambando sem ter tido samba há 500 anos atrás. Provavelmente porque dançou muita valsa e outros tipos de música. Porque a predisposição da habilidade a gente traz. Né? Mas a gente precisa cutucar isso, porque está lá no inconsciente. E precisa ver se é bom, precisa ver se é importante para nós agora. Então, antes da gente querer questionar a lei divina do esquecimento, a gente precisa entender que, primeiro, ela existe a nosso favor. Porque se nós nos lembrássemos, não vou nem falar das 5.000 vidas atrás, da última encarnação, talvez a gente não conseguisse viver mais na mesma casa. Talvez a gente não conseguisse estar aqui nessa reunião. E cada um se olhando, vendo o que o outro fez e vendo o que fez si próprio, talvez a gente não conseguisse entrar num ônibus, porque você ia reconhecer o motorista que matou todas aquelas pessoas que estão ali dentro e agora a obrigação dele é vir salvar, dirigir com diligência, cuidado, etc. Pegar avião, então, acho que ninguém, né? No trabalho, imagina,
Você ia querer esganar seu chefe e vice-versa. Então, o esquecimento é uma lei prática, que está relacionada às emoções. Nós não suportaríamos lembrar das encarnações passadas. Nós não suportaríamos reconhecer, falando como humanidade, em geral. Ia ser só guerra, gente. Bom, aliás, deixa eu retomar esse ponto. Só a primeira vez que a humanidade não teve guerras de grande porte foram os últimos 70 anos, ou seja, de 1945 até 2020, 22, mais ou menos, quando começou lá a guerra da Rússia e da Ucrânia. Quer dizer, a Europa ficou cerca de 70 anos sem guerra. E quando eu falo Europa, a gente tem que lembrar que a história dos últimos 2000 anos, ela está regida pela Europa, né? E antes da Europa, se você olhar toda a tradição, sempre houve guerras muito grandes, mundiais, no contexto que era mundo naquela época. Se pegar as cruzadas, foi uma guerra mundial, né? Se você pegar as guerras europeias, elas aconteciam entre diversos países, diversas nações, e aconteciam também lá no Oriente, entre aqueles outros povos. Sempre houve guerra, sempre. Pode pegar em qualquer período da história, sempre houve guerra. O que significa que nós somos espíritos pacíficos, é isso? Quem está na Terra é um espírito pacífico? Ou é um espírito guerreiro? Ou é um espírito rebelde? E quando eu falo em guerras, nós, relacionados às guerras, nós já fomos soldados. Mulher, não é porque é mulher hoje que não foi homem e não foi soldado. E pode ter sido uma mulher guerreira, né? Não são muitas culturas que fazem essa distinção. A distinção de homens lutando era para preservar a espécie, porque o homem morre e a mulher ela pode reproduzir, e ela tem um útero, ela é capaz de gerar filhos. Se a mulher morre na guerra, você perdeu uma fonte de reprodução, não é verdade? Os homens produzem milhões de espermatozoides, enquanto a mulher é um óvulo por mês. Se você colocar aí, vamos colocar de 12, sei lá, a 50 anos, você tem quase 40 anos produzindo, mas a maioria produz em torno de 30 anos, 35 anos, né? Até porque vai envelhecendo, etc. Então, a quantidade de óvulos produzidos pela mulher é limitada. E depois que você engravida, você fica 9 meses sem poder engravidar, então você já encurtou o ciclo, né? Então, as mulheres, elas também foram no passado muito guerreiras, e a gente alterna muito em sexualidade na condição de espírito. Então, nós todos somos espíritos belicosos, guerreiros, rebeldes. Por que será que não tem nenhum ET que vem aqui e se apresenta para a gente? Bom, se eu falar para vocês, falar assim, olha, gente, eu tenho um passeio incrível para fazer semana que vem. A gente vai visitar um presídio de alta periculosidade. As pessoas lá só tem de homicida para baixo. E lá, as celas vão estar todas abertas. A gente vai entrar e as celas vão estar abertas. Quem aí levanta a mão e quer ir comigo, por favor? A Terra é isso, gente. Se você está vivendo num planeta melhor, você vai vir para a Terra fazer o quê? Os que estão aqui são missionários. Ou então, são piores do que nós. Porque, para querer estar aqui e conviver com a gente, não é isso? Mas a gente nessa encarnação se acha santo e bonzinho. Porque hoje a gente tem um trabalho, a gente tem uma casa, a gente tem uma família relativamente equilibrada, ninguém se mata ali dentro. Vai voltar no tempo, 80, 100, 150 anos atrás. Quem eram os seus vizinhos? Onde você morava? Como era a sua relação quando você estava faminto? Quando você tinha escravos? Né? Quando você resolvia vestir uma roupa nova, vermelha, que para você achar esse vermelho, você tinha que atravessar o Atlântico e pedir para algum indígena ou escravo extrair o vermelho do pau-brasil, ou então da púrpura que era colhida ali perto da onde tem hoje a faixa de Gaza e alguns outros países próximos dali, que a púrpura é um animalzinho que faz ali como se fosse
uma pasta, né, que eles extraem e vendiam carissimamente. Era muito caro. Então, nós tivemos gostos extravagantes, comportamentos extravagantes, extremamente desequilibrados, egoístas. Graças a Deus que a gente não se lembra. Como que a gente ia conseguir ter esse comportamento aqui hoje? A gente matava protestante porque era católico e matava católico porque era protestante, em nome de Jesus. Né? Eu estou falando aqui só de atrocidades com pessoas, sem falar de animais, sem falar de outras coisas, né? Sem falar da natureza. Bezerra de Menezes, conforme foi revelado pelo Chico, né, foi o espírito que dominava uma nação similar ao que hoje é os Estados Unidos, o que são os Estados Unidos hoje. E tinha um inimigo dele, que era uma nação similar ao que é a Rússia. E eles estavam em guerra. Num determinado momento, o russo lança uma bomba atômica. O que você acha que o Bezerra de Menezes fez? Acabou o mundo. Acabou o mundo. Acabou o planeta. O planeta foi destruído. É muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Só que quantos milênios o Bezerra precisou passar para chegar aqui e virar um espírito tão elevado, bondoso, caridoso, esclarecido como ele é hoje? Essa mesma fala de Chico diz que ele primeiro saiu lá de Capela, se não me falha a memória, viveu em Vênus por muito tempo, quando Vênus era pior que a Terra. Depois ele transitou em outros órbitos, um pouco para a Terra, para Marte, para depois vir para cá. E aqui viveu muitos milênios, né? Eu acho que o Bezerra de Menezes hoje pode lembrar desse episódio. Mas será que algum de nós conseguiria pensar que nós fomos aquele que apertou a bomba atômica? Há um julgamento muito famoso na história, que foi documentado, televisionado e foi analisado por Hannah Arendt, que é uma socióloga muito importante, uma filósofa. Se chamava Eichmann. Era um judeu burocrata. Ele era aquele que recebia os judeus, os formulários, os documentos, e ele determinava que essas pessoas seguissem para os campos de concentração. Veja, ele não estava lá analisando se a pessoa era judia ou não. Ele não estava determinando se isso era bom ou ruim. Ele era um carimbador, né? Ele tinha uma posição importante, relevante, mas ele não entrava em contato com os judeus. Passavam por ele papéis. E ele fazia a logística. Aquele campo está muito cheio, vamos mandar lá para a Polônia então. Não, agora a gente vai mandar para... Então, não é mais Auschwitz, agora é outro lugar. E ele vai mandando, distribuindo. E os judeus chegavam da Europa inteira. Na hora do julgamento dele, ele disse: olha, eu sou um burocrata. Eu não sei nada sobre o nazismo. Eu não contribuí com absolutamente nada em relação a isso. Eu era um funcionário público. Estava cumprindo bem o meu papel. E, por sinal, muito bem. Porque eu era muito eficaz naquilo que eu fazia. Mas eu não mereço essa condenação. E a Hannah Arendt fica muito chocada, porque na medida em que se começa a falar daquele homem, todo mundo esperava que ele fosse um monstro, né? De preferência que ele fosse muito feio, todo desdentado, né? Corcunda, sei lá, a gente tem essas imagens aqui, né? Mas não, ele era um homem bem aparentado, estava bem vestido, barba feita, cabelo cortado, né? A fala tranquila, serena. Se descobriu que ele era pai, avô, não tinha netos, família grande. Ele era um cidadão respeitado, um familiar admirado, uma pessoa calma em casa, serena, equilibrada. Mas onde podia estar o monstro, então, capaz de fazer tamanha atrocidade?
esse mesmo espírito reencarnado, ele não vai se lembrar dessa vida que ele teve. Ele não vai se lembrar, porque a misericórdia divina acolhe a todos nós, independentemente dos nossos atos. Ele não vai se lembrar. Ele provavelmente vai nascer em alguma cidade comum, talvez aqui no Brasil, ocupando uma posição comum, talvez até burocrática, talvez até com alguma autoridade. Ele pode até ser um juiz, né? Ou ele pode ser um diretor de uma estatal brasileira, né? Ou de uma multinacional. Ele pode ser aquele homem que determina, por exemplo, quanto de fertilizantes se pode jogar na produção agrícola brasileira, com mais ou menos veneno, né? Mas ele não sabe que ele foi aquele nazista que matava as pessoas pela câmara de gás. Hoje ele tem na mão o poder de decidir se ele vai matar as pessoas com veneno, com agrotóxico. Mas ele não lembra daquela encarnação. Porque se ele lembrasse daquela encarnação, ninguém é capaz de prever o que ele seria capaz de fazer. Então, o que a espiritualidade faz é tentar educá-lo em uma família que desperte nele esse sentimento crítico de que ele precisa tomar cuidado com aquele papel que ele vai desempenhar. E a lei kármica nos coloca na posição muito similar ao crime que a gente cometeu no passado. E nos coloca as mesmas pessoas. Claro que eu estou dando um exemplo aqui, gente. Podia ser qualquer outra coisa. Mas o papel que nós exercemos hoje é aquele que nos divide na decisão ética. O que faz de nós, seres humanos melhores, é sermos capazes de eticamente tomar a decisão correta. E a decisão crítica que ninguém seria capaz de fazer senão nós mesmos. Mas, quando a gente vê o mundo de hoje, e eu aqui falando de ética, quantas pessoas estão pesquisando no Google agora a palavra ética? Quanto de arquivos tem na inteligência artificial, em todas elas, sobre ética? O quanto as escolas estão dedicando a ensinar ética versus todas as outras questões do Enem? Aliás, quantas questões do Enem tratam de ética? Quais governantes usam ética no seu dia a dia? Ou será que isso passa pela cabeça? Quantos juízes, quantos promotores, advogados pensam em ética quando aplicam as leis? Quantas pessoas no seu dia a dia, no trabalho, nas coisas mais banais, lembram que aquilo exige uma decisão ética? Do lixo que a gente separa e recicla ou joga na rua, né, ou no vizinho, que tem muito disso, é melhor colocar na porta do vizinho, não cheira na minha casa. Se vier rato, vai lá na casa do vizinho, né? Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? A decisão do alimento que a gente consome. Ética não é uma questão filosófica, jurídica difícil. Ela parte da nossa própria consciência, desses aprendizados de memória de encarnações passadas. Então, se vocês perguntarem assim, aonde está a matriz da ética? Está no cérebro? Não, não está no cérebro. Está no inconsciente, no perispírito e no espírito. Não está no cérebro. O cérebro é uma caixa vazia que vai se enchendo de coisas que os pais alimentam nas crianças, depois a escola, depois a sociedade. E quando elas ficam adultas, elas mesmas. Como a gente faz com as redes sociais. Dividido o dia de 24 horas, se a gente consegue dormir 8, o que sobra do resto, uma boa parte é rede social. É verdade ou não é? Porque mesmo no trabalho, mesmo enquanto a gente está fazendo outras coisas, a gente está lá ligado no WhatsApp, a gente está lá ouvindo no YouTube, a gente está rolando no TikTok, Facebook ou no Twitter, onde quer que seja, não importa, né? A rede social dominou o nosso tempo. E a gente começou a achar que nós podemos ser multitarefas. Então a gente fica vendo televisão com o celular na mão. Olha que legal, né? A gente limpa a casa
trocando mensagens com as pessoas, ou falando no celular, né? A gente quase não tem tempo para fazer nada, mas a gente tem muito tempo para copiar e colar inúmeras imagens, inúmeras mensagens nas redes sociais. Porque nós não sabemos mais definir o que é prioridade. O que está acontecendo com a nossa memória? Se enchendo de lixo, se enchendo de frases vazias. Frases até bonitinhas, mas que são vazias, porque elas não têm conteúdo. Lembra que eu falei? A memória, o cérebro só guarda o que ele consegue identificar com finalidade. O que adianta você dizer assim, o céu é azul, é tão lindo. Olha, não dou 5 segundos para o cérebro ter esquecido essa frase. Porque isso é tão óbvio que não tem utilidade, não tem finalidade. Ou você vai criar uma música, você vai fazer um quadro, uma pintura, você vai criar um contexto em cima disso. Aí as pessoas vão dizer, que legal, poxa, o cérebro é azul. Você repetiu uma frase num contexto. Mas as pessoas têm preguiça de fazer contextos. Ninguém tem tempo. Então é melhor copiar e colar uma frase que eu achei bonita. E nós estamos fazendo isso e isso. E é isso para isso que servem essas redes sociais, principalmente as que rolam imagens sem parar. Quando você já está na 30ª imagem, você ainda lembra qual foi a primeira que você viu? E a terceira? No entanto, a gente está ali se saboreando. Às vezes ri, às vezes chora, porque tem um cachorrinho, porque tem uma florzinha, porque tem um ser humano, que legal, lá na Indonésia, que salvou um outro de um penhasco, ele deu a mão e conseguiu puxar e as outras pessoas vieram. Gente, isso tudo é feito para viciar. Nós estamos entupindo as nossas memórias, a nossa memória com lixo. Lixo. Aonde tem espaço aí para ética? A ética está onde? Está na memória recente, consciente, está no subconsciente ou está jogada, lançada no inconsciente? Quando a gente chega nos lugares, a gente se preocupa com as pessoas? A gente se preocupa em tentar compreender que ambiente é aquele, como eu devo proceder naquele ambiente? Como que eu posso fazer o meu melhor para que aquele ambiente seja o melhor? Ou eu tento chegar e tirar daquele ambiente o melhor para mim? O melhor proveito para mim? A melhor atenção? A maneira como as pessoas me olhem, de alguma forma, me transfiram energias de admiração e etc. Tudo isso, a gente está poluindo a memória. A gente está esgotando a memória. A gente está ocupando o espaço dessa memória. E aí a gente não lembra mais do que é importante. Daqui a pouco a gente esquece a família. Daqui a pouco a gente esquece os amigos. Daqui a pouco a gente esquece os nossos deveres espirituais. A necessidade, o conforto e o consolo que isso nos traz para mudar a nossa vida. Não é sobre decorar rezas, não é sobre idolatrar santos, não é sobre conversar com Deus formalmente ou pedir coisas. Não é sobre cumprir os 10 mandamentos. É sobre olhar para o outro e ter empatia por esse outro. Saber que ele é humano, que ele não é uma coisa. É saber que esse outro está sofrendo tanto quanto a gente, ou mais. E que essa pessoa precisa sair desse lugar, desse labirinto que ela se encontra. Então não adianta passar a mão na cabeça. Ou a gente vai lá e ajuda, de braço dado, a sair do labirinto, ou a gente não está cumprindo o nosso papel de humanidade. Porque piedade é um sentimento repleto de orgulho. Curtir uma foto de um sofrimento na internet é ser orgulhoso. E falar, pelo menos eu aqui estou sentindo pena dessa pessoa, ou dessa condição. E vou lá e curto. Às vezes até ponho um emoji, né, para reforçar o meu sentimento. Gente, isso não vale nada. Nada, me desculpem. Isso é só reforçar a desatenção, a distração, a destruição da memória de coisas que são importantes. Se você quer ajudar, tenha uma atitude. Acha o telefone daquela pessoa, onde ela mora, o que ela faz, vai lá, verifica se a história é verdade, se aquilo não é apenas uma atração para poder dar audiência na postagem, e procura por ela e tenta fazer alguma coisa. Se coloca à disposição. Esquece esse negócio de ficar curtindo, gente. A memória, ela é muito útil para nós, se nós soubermos utilizá-la.
A parte que nós não sabemos manejar, Deus está fazendo. A espiritualidade maior está cuidando para a gente. Está lá no inconsciente. A gente não vai lembrar só se for necessário. O nosso guia espiritual só vai liberar se realmente for uma coisa muito necessária. Apesar disso, tem muita gente que vai atrás de hipnose, querer saber, vidas passadas, vai lá em cartomante, não sei o que, para poder alguém dizer para ele, um vidente, não, você foi Napoleão, não, você é incrível, pessoa maravilhosa, né? Você foi o imperador da China. E é sempre isso que a gente está buscando, né? Porque não adianta dizer, ó, você foi uma prostituta, você morreu na peste negra, lá na Espanha, você foi um inquisidor. É isso que a gente quer ouvir? Então, essa curiosidade, ela é nociva, porque ela atrapalha essa memória. Se for necessário para a gente reconhecer, reparar, retomar um conhecimento de uma vida passada, os espíritos que nos ajudam, os nossos guias, nossos mentores, nossos guardiões, vão nos auxiliar nisso, eles vão ajudar a liberar essa memória para que a gente tenha. Agora, nós não precisamos, tudo que nós precisamos está aqui. Porque essa é a prova, esse é o reset que foi feito na humanidade. Porque nós não sabemos quem nós fomos na encarnação passada. Nós todos aqui vivemos ou na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Todos. Quem fomos nós? Que papel nós tivemos ali? E antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, lembre-se de todas as revoluções do século XIX e do século XVIII. Todas. Nós também estávamos ali. Lembra que o Brasil tinha escravos até 1888. Então, onde nós estávamos, se nós estávamos aqui no Brasil, que papel nós exercíamos? Fazendo o quê? Com que direito? Então, esse julgamento, ele é invisível para nós, não por acaso. É porque é uma misericórdia. Ele é útil que a gente não se lembre. Mas o fato de não se lembrar elimina a nossa responsabilidade? Não, porque as condições estão vindo repetidas. Amenizadas, sim, amenizadas, mas repetidas, para que a gente tome as decisões corretas. Que decisões são essas? Decisões éticas. Decisões éticas. É sobre isso que fala o Evangelho de Jesus, é sobre isso que fala o Espiritismo. Não precisa decorar nada de doutrina, se vocês entenderem isso, porque é isso que tem que nos guiar. Aí vocês vão dizer assim, é fácil? Então você já sabe fazer. Não, claro que não. Né? Porque a gente aprende uma lição e desaprende logo ali na frente. Aí a gente volta e tenta de novo. Mas a gente vai desaprender e a gente volta e tenta de novo. Porque não é assim quando a gente está aprendendo a tocar um instrumento, não é assim quando a gente está aprendendo a fritar ovo até, fazer qualquer comida. Qualquer atividade que você quiser fazer, você não vai errar e aprender, e errar e tentar de novo até aprender definitivamente? Nós estamos nesse estágio, gente. Nós estamos aqui cambaleando nessa condição. Né? Mas a vontade de vencer, a vontade de aprender, o bem-querer, a intenção de amar o próximo, de ter isso como diretriz, leva a gente à evolução espiritual. Ao invés de a gente ficar aqui, ó, girando, passa encarnação, entra encarnação e a gente continua na mesma, né? Então, o que falta para a gente? Coragem, determinação, disciplina, vontade de querer amar. Vontade. E eliminar todas essas distrações. Elimine, gente. A gente está sendo inundado por coisas anestesiantes. Das drogas, às bebidas, aos programas de televisão e às redes sociais. Tudo nos leva para uma distração. Olhem o seu tempo. Faça um exame de consciência. Vê o quanto vocês gastam com bobeiras. E o quanto vocês gastam com cuidado, com autocuidado, cuidado da família, cuidado das outras pessoas, estudo, aprendizado, trabalho digno, né? E espiritualidade, porque é isso. O resto tá bom. Ah, mas eu preciso às vezes fazer uma porcariazinha e tal. Eu também faço. Tem lá umas séries bem bobinhas que eu vejo também de vez em quando, mas eu também vejo coisas muito sérias, estudo, porque a gente tem que saber dividir esse tempo, né? A gente tem que saber fazer isso. A gente precisa encontrar a condição de preservar a nossa memória. Isso fará com que a gente, na idade mais avançada, tenha coisas excelentes para se lembrar. Ou não é, dona Terezinha?
Que coisa maravilhosa, a senhora olhar para trás e falar assim, minha vida foi maravilhosa, olha quantas coisas incríveis. E a senhora não precisava de celular naquela época, nem de internet, nem de nenhum aplicativo, nem TikTok tinha. Então era uma maravilha, melhor ainda. Graças a Deus. E as receitas? Estava lá no seu caderninho, né, as receitas. Então não precisa procurar na internet. Gente, a espiritualidade nos convida a ser simples, a voltar a sermos mais analógicos. Esse é o ponto. Sejamos simples e mais analógicos. Precisamos nos distanciar um pouco dessa tecnologia, que ela pode fazer o bem, mas nesse momento ela tem feito muito mal. Na graça de Deus.